Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, e partiu e o deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Aleluia. O momento que a igreja primitiva, os apóstolos de Jesus estavam vivendo. A palavra diz que Jesus veio ao mundo buscar e salvar os perdidos, veio proclamar boas novas aos pobres, curar os tristes, os oprimidos, os atribulados, abrir os olhos do povo para compreender o plano de Deus. Esse Jesus andou fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele, espalhou a mensagem do Evangelho em toda aquela terra de Canaã, e a pregação de Jesus foi desafiando as autoridades religiosas daquela época, e foi crescendo ódio contra o Senhor, para cumprir o que estava na palavra mesmo, até que finalmente Jesus sofreu um dos julgamentos mais injustos,
mais sem base, mais sem fundamento na história. Foi condenado injustamente. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus, me amando e amando você também. Deus permitiu essa situação com o filho. Certo que Jesus foi sentenciado à morte, e nós estamos aqui hoje exatamente para lembrar deste episódio. A morte de Jesus na cruz para nos salvar. No nosso lugar e por nós. Ele pagou um alto preço para nos resgatar, nos redimir, nos libertar e fazer hoje o que nós somos. Um povo peculiar de Deus, uma nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, resgatados do mundo, santificado por Deus para prestar culto ao Senhor no dia a dia da nossa caminhada. Hoje entendemos muito bem isto, né? Mas lá no começo da história, quando Jesus morreu, foi sepultado, trouxe uma decepção muito grande, porque os seus seguidores de então tinham criado uma grande expectativa e depositaram nele uma esperança fora do comum, de que aquele Jesus seria de fato o Messias, como de fato ele era, mas com uma missão muito diferente do que de fato Jesus veio realizar. Eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel do jugo romano, que Jesus trouxesse uma transformação para aquela nação, mas quando Jesus morreu, eles frustraram. Já antes disso, o apóstolo São Pedro, não entendendo o plano de Deus, censurou Jesus um dia, repreendeu Jesus durante a caminhada na terra, quando Jesus começou a insinuar que ele tinha que morrer, tinha que ir a Jerusalém, e dar a vida e morrer. Pedro exortou Jesus: Senhor, que discurso mais sem sentido é esse? Que palavra é essa envolvendo morte? Não, Senhor, o Senhor não pode falar isso. Para trás de mim, Satanás, falou Jesus, você não entende as coisas de Deus, só dos homens. Jesus estava morto. Terceiro dia, os discípulos, cada um começaram a debandar, voltando para os seus territórios. E aqui acontece a narrativa de dois discípulos. Eles não eram apóstolos, eram discípulos de Jesus, que tinham seguido Jesus durante muito tempo. Agora voltaram para a sua aldeia, a aldeia de Emaús, que estava a pouca distância de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 11, 12 quilômetros de Jerusalém, na direção de Jaffa, na direção do mar Mediterrâneo. Emaús está ao lado daquela estrada antiga, que hoje é uma grande rodovia, a principal de Israel, que liga Jerusalém a Tel Aviv. Logo à direita, eles iam voltando para a sua terra, e a narrativa diz que eles iam falando a respeito de Jesus. Esse é o assunto que tem que dominar a conversa dos crentes. Aleluia! Não podemos ter outra temática maior e principal nas nossas conversas, senão centralizar Jesus como o Senhor de todas as coisas e dos nossos assuntos. Não perder tempo com divagações, não. O assunto do salvo é Jesus. Tudo que envolve Jesus tem que interessar a santos. Eles falavam a respeito de Jesus. Para um profeta que foi poderoso em obras e palavras. O próprio Jesus se colocou no meio deles, cumprindo o que Jesus falou: onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio. Acho que ele chegou, chega para lá, chega para cá, e Jesus entrou no meio dos dois. Quando você está falando a respeito de Jesus, ele se apresenta, ele se manifesta. Por que o Senhor está aqui? Por que a glória dele está aqui? Porque estamos falando a respeito de Jesus. Quer o Senhor na sua casa, na sua família? Priorize Jesus lá. Na sua empresa, no seu trabalho, em todas as coisas, coloque Jesus em primeiro lugar, que ele vai se manifestar ali. Mas a palavra que eu tenho hoje é exatamente esta. Jesus falou: por que estáis tristes? Vejo hoje a igreja muito preocupada, muito ansiosa,
E gente até sendo dominado por tristeza, por frustração, de tanto ver triunfar a iniquidade, de tanto ver triunfar os maus. Tem gente que começa a descrer. Por que estás tristes? Se eu estou vivo. Jesus está dizendo para você, irmão, por que você está ansiosa, preocupada, se Jesus está vivo? Quem tem um Cristo morto tem razão de desesperar, mas quem crê no Cristo vivo jamais pode ser dominado por desespero, por angústia, por tristeza na vida. Tem muita gente que quando vem a aflição, a tristeza, o desespero, ele não percebe a presença de Jesus. Os discípulos no mar confundiram Jesus com um fantasma. Desespero. É um fantasma, não é Jesus. Maria confundiu Jesus no jardim com um jardineiro. Era Jesus e ela pensou que era o jardineiro. Cleópas aqui confunde Jesus com um peregrino, com um viajante qualquer. Tudo isso é falta de você conhecer as Escrituras, conhecer o poder de Deus, conhecer quem é de fato Jesus. A ignorância espiritual, o desconhecer o propósito de Deus, o plano do Senhor, leva a gente a ficar triste sem necessidade. Vejo um desespero aí na internet, o povo ultra preocupado com chips, chip da besta, que antigamente era a Dilma que ia pôr no povo, agora é o Temer que vai colocar. O Brasil não está com essa moral toda no mundo, não é? Esse negócio vai começar num sistema mais poderoso aí, né? E crente preocupado com isso, irmão, desesperando por causa de uma crisezinha qualquer, por causa de uma profecia não sei do que, assista lá não sei da onde. Por que estás triste? Eu estou vivo. Descansa, minha igreja, acalma o coração. Eu não estou morto, não, estou vivo. Olhos fechados. Abra os seus olhos hoje para saber que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra. Jesus sabia o que eles precisavam. Quando viu a tristeza no coração deles, preocupação desmedida, Jesus pegou as Escrituras. Você precisa, irmão, da palavra, é conhecer a palavra. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar da tristeza, da angústia, da preocupação, do desespero, da falta de rumo. A palavra conserta tudo. Jesus começou lá no Pentateuco, né? Dando um estudo bíblico para eles, irmão. A Bíblia já diz lá: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento, faltou a revelação, e a pessoa fica sem norte na vida. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão voltando lá ao tempo de Nínive, quando Deus falou: lá tem uma multidão que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, entre o que é certo e o que é errado, pode e não pode, é justo e não é justo. Meu irmão, Jesus começou pelo Pentateuco, passando pelos profetas, ele deu um estudo bíblico dizendo: olha, gente, acalmar o coração, a palavra está dizendo coisa diferente. O mundo diz isto, mas eu estou dizendo isso. O diabo está dizendo para você uma coisa, mas a minha palavra diz coisa diferente para a sua vida. Você pode levantar a mão e adorar a Deus. O nosso Jesus é vivo, ele caminha com a igreja. Ele se coloca entre nós e vai abrindo os nossos olhos, né? Mostrando as realidades das promessas de Deus para a nossa vida. Foi o que Jesus fez aqui nesta passagem. Por que estáis tristes? Porque o Senhor está distante, porque Deus não aparece mais para a gente, porque não há revelação nova, só frustração, porque não temos mais a presença do Senhor conosco. Nós estamos frustrados. Tínhamos uma grande esperança, mas não se concretizou.
Palavra que o Senhor Jesus falou com aquele pessoal ali, que as duas pessoas. É a palavra que ele está falando hoje com você. Veja que eles já tinham ouvido falar da ressurreição. Você já ouviu falar também que Jesus está vivo muitas vezes, né? Disseram: olha, é verdade que a respeito de Jesus de Nazaré, algumas mulheres dentre nós foram lá na sepultura e o corpo dele não está lá. E alguns dos nossos correram para lá. E tem anjo que falou que ele ressuscitou. Mesmo anjo falando, mesmo pastor pregando, mesmo profeta se levantando no meio do povo de Deus, mesmo a Bíblia esclarecendo, a gente está atribulado ainda. Para com esse negócio, porque está abatido, triste, preocupado. Jesus começou a falar, irmão, e lá na frente eles falam: o nosso coração ardia, nosso coração ardia, pegava fogo. Aleluia. Quando Jesus está falando é diferente. Glória a Deus. Não ouça vozes por aí, você tem que ouvir a voz de Jesus. Está aqui, ó, na palavra de Deus. Profetas do derrotismo, do fracasso. A nossa esperança, a nossa certeza, não é esperança, é Cristo está vivo e está caminhando com a gente. Agora está faltando a atitude nossa que aqueles homens tiveram. Embora inconscientemente, eles se agarraram com Jesus e falou Jesus: o Senhor, fica conosco, o dia já declinou, já é tarde, fica com a gente. Irmão, Jesus, ele é sensível ao apelo nosso e entrou para ficar com eles. Se você fizer um apelo: Jesus, eu quero o Senhor de volta na minha vida, no meu lar, no meu ministério, na minha família, no dia a dia comigo, fica, Senhor, o dia já declinou, é alta noite, não posso viver sem Jesus. Ele vai aquecer e vai entrar e ficar com você. E a partir daí, tristeza foi embora, cegueira desaparece e brilha a luz da revelação de Deus. É Jesus, é Jesus. Vamos trazer de volta o Senhor. Ele está vivo. Para nosso dia a dia, as decisões que eu tenho que tomar, reconheço o Senhor em pé todo o povo de Deus agora. Glória a Jesus. Que palavras são estas? Qual é o assunto que está dominando o seu dia a dia? É a crise? É a falta de amor do mundo aí fora? É a violência que campeia solta? Qual é a temática da igreja hoje? É falar mal da liderança, é ter prazer de detonando gente para lá e para cá? Muda o seu discurso, irmão. Muda o seu discurso. Fale a respeito de Jesus, das coisas de Deus, das promessas do Senhor para a sua vida. Comece a verbalizar. Eu preguei terça-feira aqui passada a palavra que diz: crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Quem é crente tem que falar diferente. É um falar diferente, é um agir diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não se confunda. O povo de Deus na terra é um povo especial, é uma nação dentro de outra nação, é um povo peculiar. Não é a mesma coisa. O mundo quer confundir a gente, que tudo é igual, e vem agora um bombardeio muito grande em cima da igreja. Isso é preconceito, isso não sei o que, isso não sei o que, isso não sei o que. O Enem caiu agora na prova, a redação é esta, né? Como acabar com a intolerância religiosa. Mas não tem nada de preocupação com intolerância religiosa, não. Porque quando os crentes são perseguidos para todo lado, ninguém se levanta, não. O que eles estão preocupados é com o evangelho em cima aí das religiões afro. Quando chega lá dizendo que aquela é a religião do demônio, olha aí, é intolerância religiosa. Quer frear a pregação do evangelho. Quando chega em alguém e fala: isso é idolatria, Deus condena o culto a ídolos, a intolerância religiosa. Então nem para de pregar o evangelho. É o que eles querem.
Agora nós vamos ouvir esse povo ou vamos ouvir a palavra? Meu irmão, centralize a sua fé mais do que nunca. Traga Jesus para perto de você. Não deixe ele ir embora. Senhor, fica conosco, é tarde. Você verá então uma revelação nova chegando para você. As escamas caem dos olhos e você vai enxergar Jesus de uma forma bem diferente. Um Cristo vivo, poderoso. Não porque alguém viu, ouviu falar, não. Eu encontrei com Ele. Eu vi Jesus, eu caminho com Ele, eu tenho comunhão com Ele no dia a dia. É isso que você precisa saber. Não é a mesma coisa, não. O povo de Deus é um povo salvo, diferente, povo alegre, para frente, para cima, né? Problemas tem, vendaval chega, mas nós estamos vencendo tudo no nome de Jesus.